Muito bem, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom, feliz sábado. Eu desejo um Shabbat, um sábado de muita felicidade, muita alegria, muita meditação, de paz e descanso e de muita elevação espiritual para a sua vida. Olha só, o vídeo de hoje eu quero falar sobre uma lei que os judeus querem proibir evangélicos pregar o evangelho em Israel, principalmente no domingo. Por quê? Vai ter agora a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica vai começar quarta-feira e vai ter o tradicional Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, tradicionalmente falando, é um momento em que muitos evangélicos, principalmente católicos, vão para Israel fazer passeata. O problema aqui dessa proibição dos judeus impedirem os cristãos católicos pregar lá em Israel é porque os evangélicos, muitos evangélicos e católicos querem pregar para os judeus. Inclusive, há vários evangélicos lá em Israel. Eles querem pregar para os judeus, ensinar a Bíblia para os judeus, porém os judeus não aceitam, meus irmãos. Os judeus não aceitam pelo seguinte motivo. Primeiro, jamais um judeu ouviria um evangélico que não guarda sábado, que não obedece os mandamentos, que não acredita na Torá. Na Torá são os mandamentos. A maioria dos evangélicos não acreditam nos mandamentos mais, porque, segundo os evangélicos, os mandamentos foram abolidos por Jesus. Então, dificilmente um judeu vai aceitar um evangélico de pregar para eles. Nenhum judeu vai querer ouvir. É perca de tempo essas igrejas de missionários ficarem enviando pastores, pregadores, missionários para Israel para ficar pregando para os judeus que eles não vão aceitar pelo seguinte motivo, porque eles querem passar para uns judeus um Jesus romano, um Jesus que aboliu o sábado, um Jesus que aboliu os mandamentos. Nenhum judeu vai aceitar. Lá em Israel, uma pequena minoria reconhece Jesus como o Mashiach. Repito, os judeus em Israel, não só em Eretz Israel, que é a terra de Israel, mas em todo o mundo, aproximadamente mais de 1 milhão de judeus, fora os judeus que não acreditam em Jesus, cerca de mais de 1,5 milhão de judeus acreditam em Jesus. Porém, é o seguinte, eles não acreditam nesse Jesus que a igreja evangélica prega para eles. Eles não acreditam em um Jesus que aboliu o Shabat, o sábado, que aboliu os mandamentos de Deus. Eles não acreditam nesse Jesus. Por quê? Porque a igreja católica, a reforma protestante, desconfigurou totalmente a identidade de Jesus e transformou o Messias em um Jesus romano. Aquele Jesus de olho verde, cabelo louro, cabelo longo, roupa vermelha, com um rostinho meio rosado, roupa vermelha e branca. Uma identidade romana. Você pode ver que no Vaticano, a maioria dos padres no Vaticano usam o quê? Roupas vermelhas. Porém, a identidade de Jesus não é romana. A identidade de Jesus é judaica. Jesus, ele era judeu. Ele era judeu, ele foi judeu, ele pregou como judeu, ele ensinou como judeu, ele era rabino, ele era professor, ele era mestre, ele é o Messias, é o Salvador. Então, os judeus reconhecem sim o Jesus judeu que guardou os mandamentos, ensinou os mandamentos e não aboliu nenhum mandamento. É esse Jesus que os judeus acreditam. Agora, sair do Brasil para ir lá para Israel, para pregar, para ensinar
que o sábado não é o dia da guarda e falar que é o domingo, ah, meu irmão, nenhum judeu vai cair nessa ideia. Os judeus não são bobos. Então, por isso que os judeus estão criando uma lei de proibir os evangélicos, não em um todo, mas aqueles evangélicos que vão para lá para ficar enchendo o saco dos judeus, é que o domingo é o dia do Senhor, Jesus ressuscitou no domingo, então o domingo é o dia de guarda. Meu irmão, é perca de tempo. Perca de tempo. Nenhum judeu vai querer ouvir. Nenhum judeu vai querer ouvir. Eu tenho um primo que morou 15 anos em Israel, eu sou descendente de judeu, ele morou 15 anos em Israel. Muito difícil um judeu ouvir um evangélico falar de Jesus. Agora, você quer ver um judeu ouvir o evangélico? Ele fala assim, olha, sabia que Jesus ele era judeu? Sabia que Jesus ele guardava o sábado? Sabia que Jesus ele não comia carne de porco? Sabia que Jesus ele ensinava nas sinagogas? Aí os judeus vão dizer, opa, esse aí eu conheço. Eu quero ouvir mais sobre ele. Agora, passar para os judeus um Jesus romano, uma identidade romana, é perca de tempo, irmão. Então os judeus eles estão agora nessa Páscoa que está se aproximando, que vai começar quarta-feira, eles estão criando uma lei de proibir os evangélicos pregarem, principalmente no domingo de Ramos, porque muitos evangélicos fazem aliar a subida para Jerusalém para querer ensinar os judeus. Ensinar o quê? Que o domingo é o dia de guarda, que estamos na graça, estamos na graça. A palavra graça no hebraico é hesed, é bondade, mas de graça não significa libertinagem. Por quê? Os judeus, eles não são politeístas, ou seja, eles não adoram vários deuses. Os judeus são monoteístas, adoram somente um Deus, como diz o mandamento lá em Deuteronômio. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ouve Israel, o teu Deus é o único Deus e não há outro Deus a não ser o nosso Deus. O eterno é um. Então, os judeus eles não querem. Olha, vamos criar uma lei de impedir dos evangélicos vir para cá na Páscoa e ficar aqui pregando no domingo de Ramos, que temos que verenciar esse Jesus aí que guardava o domingo. Não, nós não queremos saber disso, porque na verdade é uma encheção de saco. Dificilmente você vai convencer um judeu e um adventista de que... Dificilmente. Olha só, a matéria fala o seguinte, projeto de lei em Israel do Knesset estão criando uma lei para proibir o evangelismo cristão em Israel. Com a aproximação do domingo de Ramos, olha só, a Páscoa, os 2 dias mais sagrados do calendário para aqueles que seguem, né, ou seja, evangélicos, né, comemoram a ressurreição de Cristo, mas infelizmente muitos vão para lá nessa coisa de domingo de Ramos. 12 membros do Knesset é o parlamento de Israel, apresentaram um projeto de lei que proibiria todos, ou seja, todo e qualquer esforço para dizer às pessoas sobre Jesus, ou seja, o Jesus romano que eu me referi aqui. O projeto de lei enviará os infratores para a prisão. Então, olha só. Moshe Kafini e Yaakov Asher, 12 membros judeus ortodoxos. A Assembleia Governante de Israel apresentaram um projeto de lei que proibiria qualquer não-judeu de envolver em conversas destinadas e testemunhar o evangelho e compartilhar a fé evangélica a alguém, a um não-judeu de religião. Ou seja, eles não querem que os evangélicos chegam lá e ficam pregando para eles. Pregando o quê? Pregando sobre um Jesus romano, um Jesus católico, um Jesus que guardou o domingo. Não. Os judeus não vão cair nessa. É por isso que essa matéria aqui é o seguinte, porque muitos pegam essa matéria aqui e vão falar assim, então os judeus não querem evangélicos lá em Israel. Não, pelo contrário. Em Israel tem muitas igrejas. Até igreja católica tem em Israel. Mas vocês... jamais conseguirá pregar para um judeu, ao contrário daquilo que Jesus ensinou. Não consegue. Em Israel tem adventista, tem batista,
tem universal, inclusive os judeus estavam tendo até problema lá com os católicos, lá com questão de tributo. Então, meu querido, para quem acha que os judeus não acreditam em Jesus, não é todos os judeus. Inclusive, o apóstolo Paulo, que no hebraico nós conhecemos como Shaulu Hashalim, ele escreveu a carta aos Romanos. Ele escreveu o seguinte: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou judeu, da descendência de Avraham Avino, de Abraão, da tribo de Benjami. Deus não rejeitou o apóstolo Paulo falando. Deus tem uma promessa com os judeus? Tem. Deus rejeitou os judeus? Não. Nunca vai rejeitar os judeus. Até porque Paulo também escreve aos Romanos que os oráculos divinos da Torá, dos mandamentos, foram confiados aos judeus. Ou seja, o evangélico romano que acredita na guarda do domingo, o evangélico romano que prega que Jesus ressuscitou no domingo e que o domingo é o dia de guarda, chegar lá em Israel pregar para um judeu, vai perder tempo, vai passar vergonha, porque os judeus conhecem a Torá, conhecem a Bíblia, eles conhecem também isso aqui, ó, o Novo Testamento, que é a Brit Hadasha, vai passar vergonha. Por isso, é perca de tempo enviar evangélicos que são contra os mandamentos de Deus para Israel, para pregar o evangelho lá. Os judeus não aceitam. E eu não tiro a razão deles, não. Não tiro. Os judeus sofreram várias perseguições, principalmente por causa da Igreja Católica. Porque inventaram um sofisma de que os judeus que tiraram a vida de Jesus. Porém, se você pegar nos anais da história da Bíblia, não foi os judeus quem tiraram a vida de Jesus, o próprio Jesus entregou a sua vida por todos, ele se fez korbanot, Raim, se fez sacrifício vivo para todos nós. Na época em que Jesus ele pregava em Israel, quem regia o templo, administrava o templo de Herodes, eram os saduceus, não eram os judeus nativos. Os saduceus eram contra Jesus, eles não acreditavam no Gelihat Hamaitim, na ressurreição dos mortos, não acreditavam em Melachim, que são anjos, e nem acreditavam chegar a Israel e começar: Jesus te ama, ó, Jesus ressuscitou no domingo, olha assim, ó, Sheker Navi. Eles vão falar assim em hebraico, Sheker Navi. Sheker Navi. Sheker Navi quer dizer mentiroso. O Jesus que eles conhecem lá, que a maioria conhece, é o Jesus que guardava o sábado, é o Jesus que não comia carne de porco, é um Jesus que obedecia os mandamentos, ensinava os mandamentos, ensinava a Torá, os 10 mandamentos, e não apenas os 10, mas os 613 preceitos e mandamentos da Torá. Estão me ouvindo? Então, gente, olha, judeu mesmo, eles não vão acreditar nesse Jesus que essas igrejas ficam ensinando, um Jesus romano, de bochechinha rosadinha, de cabelo louro, olho verde, com a roupinha branca e vermelha, que é a indumentária de Roma. Os judeus não vão cair nessa, não. Sabe qual é a indumentária dos judeus? É um talit. A roupa dos judeus eram brancas na época e azul. A maioria dos judeus usavam roupas assim na época de Jesus. Dificilmente. Vai chegar lá, vai perder tempo. Porque a Igreja Católica criou essa identidade. Uma identidade para Jesus. Desconfigurou o Jesus, o Messias, e colocou um Jesus pagão, um Jesus romano, que é contra os mandamentos. Assim como José ele foi para o Egito, José teve que mudar toda a sua indumentária, a sua identidade. E quando os irmãos de José viram José, não conheceram José. Então José ele se manifesta, ele fala Ani Yosef, ele fala eu sou José. Assim também Jesus vai se manifestar para o judeu dele. Mas Jesus tem obra, Deus tem obra com o povo judeu.
Então, nessa Páscoa, você que talvez está para ir para Israel, cuidado para você não pregar lá. Você pode dialogar com o judeu sobre o guarda do sábado, eles vão te ouvir. Agora, não vai querer pregar para os judeus que Jesus ele guardava o domingo, que ele ressuscitou no domingo e domingo é o dia de guarda, que não prega não. Vai perder tempo. Vai perder tempo e ainda pode correr risco de ser preso ainda. Tá bom? Essa é a notícia que eu estou trazendo para vocês aqui. E, inclusive, está tendo um problema lá em Israel. A legislação foi introduzida pelos membros da coalização do governo de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, porque esse grupo seleto de judeus que são contra os evangélicos de ficar pregando lá, isso pode prejudicar, né, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por causa que ele tem muita amizade, né, com os evangélicos e porque ele é tipo um presidente lá em Israel. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima, tá bom? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Lembre-se, Jesus, ele é o Messias, ele é o Messias que não aboliu os mandamentos de Deus.